Vamos começar o quadro. Vai encarar, desta vez com a advogada e candidata a prefeita de Cachoeira do Mirim, Faida Belo, do PP. Faida, fique à vontade a partir de agora para fazer uma sinopse da sua vida, da sua carreira, para os webs espectadores. Agradeço, Jackson. Antes disso, preciso dizer que é uma honra para mim poder Eu estar que agradeço, a honra aqui. é minha. Esse quadro é um quadro que você sabe que eu gosto muito. E estar aqui com você, que entende tudo de política, para mim é uma honra muito Bondade, grande. bondade Eu sua. falo que você é coach, lembra? Gente, eu sou uma mulher advogada que tem dois meninos lindos, o Felipe e o Marcelo, um esposo, que é o André, e o netinho Heitor, que é a coisa mais linda do mundo. Eu milito há muito tempo na ajuda de mulheres e crianças vítimas de abusos e estupros. Eu milito com a pauta mulher há muitos anos e há alguns anos, pouco tempo, resolvi, então, ajudar de uma outra forma, com a política. Então, eu vi que a política ela é o instrumento, Jackson, que precisa ser usado para ajudar os outros. Então, por essa razão, eu optei em ser candidata a prefeita. Muito bem. Eu sempre, nessa parte inicial, eu falo um pouco de política sobre o convidado. Você foi candidata a deputada federal, acho que gostou, né? É igual aquela questão, né? Não sei, tem um ditado, né? Que quem toma cachaça depois passa a gostar e não parar. E agora a prefeito, Isso. pelo mesmo partido. Você já teve O outro partido sem ser progressista, PP? não. Não. O progressista é um único o partido que eu ingressei. Muitos aqui falaram, inclusive o professor Breno, anteriormente, que não tem amarra, que não tem influência política, ele estava servindo certamente a pessoas que possam interferir no trabalho dele. E o PP, ele é presidido pelo Marco Vicente, que é um homem experimentado na política, não pode-se dizer que é o novo, até a cabeça dele pode ser nova, porque tem gente que confunde a questão de idade com a questão de novo. Exatamente. Né? Você vai ter liberdade, né, de fazer um governo sem essas chamadas amarras ou dependências dessa pirâmide política na área vertical? Olha, eu estar aqui como candidata a prefeita já é uma prova viva disso, né? Porque assim, no o mercado político, você que lida com isso muito, ouviu-se muito que a Faida não iria ser candidata a prefeita. Não iria ser que o presidente, iria me retirar. Ocorre que eu, além de ser candidata a prefeita, eu presido hoje a sigla aqui no município. E como vocês todos vêm há um ano, eu sou a líder aqui. Né? Porque a gente tem a mania de olhar a mulher, achar que a mulher é laranja. Não. Eu sou a líder aqui, eu presido o partido, eu arrumei a chapa, eu tenho hoje uma bancada de 3 vereadores e sou candidata a prefeita. E, como sempre, repito, sou uma mulher forte, 880. E, assim, é difícil alguém falar, vai ali ou aqui. São 3 mulheres, né, disputando uma vaga de sucessão do atual prefeito. Você poderia dizer que, conhecendo, que existe diferenças entre as 3 mulheres? Estou falando só entre as 3 mulheres, são 3 mulheres. Diferenças que eu digo na questão de pensamento, ideias e propostas. Sim, um pouco, mas antes disso eu quero dizer que é muito bacana ver que essa eleição nós temos 3 mulheres, E o que é um Cachoeiro nunca marco. teve. Nunca teve. Né? É Não, um a marco. candidata a prefeita mulher, sim, mas nunca teve uma vice-prefeita e nem uma prefeita, né? Pois é, e esse pleito estamos com 3 mulheres.
Então, assim, é muito bacana, mas, claro, eu de uma forma, a outra de outra, a outra de outra. Realmente, nós não somos unânimes em tudo. Claro que temos algumas ideias que são iguais, né, algumas pautas, entretanto, eu penso de uma forma, a outra de outra e a outra de outra. Entretanto, eu creio que buscamos a mesma meta, que é o melhor para o município. Numa das suas apresentações na televisão, ou no programa, ou nas redes sociais, você enfatiza o seguinte: eu sou diferente. Eu sou diferente porque eu sou mulher, porque eu sou negra. Não, aliás, do porquê não é, né? Porque eu não, só porque eu sou mulher, ou porque é negra, ou porque sou gaga. Eu sou diferente, né, por outros motivos. Qual é essa diferença que se distingue dos mesmos? Eu sou diferente na forma de fazer a política, Jacques. O porquê eu sou uma eterna romântica. Eu acredito na política para ajudar os outros. Eu acredito na política para ajudar o próximo. Eu acho que eu não sou igual, porque a minha meta não é ocupar um trono. A minha meta é abraçar o município e as pessoas que moram nele. Mas aí tem um projeto que você fala assim, esse projeto ele vai fazer com que eu tenha uma marca diferente, uma proposta, assim, que você falou de modo genérico, né, de modo geral, mas você tem alguma coisa específica que, olha, essa ideia é minha e ela vai me diferenciar entre os outros que estão aí? Então, na realidade, eu já falo que eu estar aqui como candidata a prefeita já é uma diferença grande. Eu ouvi em algumas rodas, Jackson, que eu era a intrusa. E aí eu indaguei, por que o palanque precisa e ficar o mesmo sempre? Por que precisa? Então, eu sou a diferente, por quê? Porque eu não tenho amarras políticas, porque eu não vejo a política como um cargo, inclusive se fosse assim, o cargo de prefeito ganha menos que eu ganho, então não é a razão, o salário, Entendi. né? E mais ainda, eu sou diferente porque eu quero andar com o povo. Hoje cedo, andando, eu disse o quê? Que para um assessor me achar para rubricar algum papel, eu, prefeito, ele vai ter que me achar em algum morro, porque eu vou ficar andando o dia inteiro. Vai ser itinerante. Exatamente, porque o que eu quero dizer é que a prefeita que ingressar no próximo ano, porque vai ser a prefeita 11, ela precisa resgatar a ideia de que a política não está longe do povo. A política foi criada pro povo. E a gente precisa criar um município em que a população sinta-se próxima à prefeita. A gente precisa criar a gestão próxima aos bairros, às comunidades, aos líderes, para que eles vejam que a prefeita não está em uma altura a mais que ele. Nós estamos iguais. No caso, você disse o seguinte, não é um ato falho, quando fala assim, olha, eu sou diferente, não é porque eu sou negra, mulher e gaga. Vamos falar sobre a questão da gagueira, né? É gagueira mesmo que se fala? Né? Tem um outro nome chique, que é dislexia. Dislexia. Não é isso não, doutor Renato? Ela falou que não é não. Disfemia. Dislexia é outra coisa, de leitura. Por exemplo, eu troco o B pelo P, o D pelo D, isso é uma dislexia, não é? Assim, às vezes? Na escrita. Mas eu tenho isso. Quando vou ver, já foi, eu tenho que trocar e corrigir. Mas eu me policio. Você lutou muito contra essa dificuldade, e isso não impôs em dado momento, em circunstância, ou até hoje, um complexo de inferioridade, por exemplo, por conta dessa dificuldade? Essa é a minha pergunta, é um pouco subjetiva, mas eu gostaria de fazer.
E eu vou usá-la para poder responder também a uma outra parte do que antes você disse. E eu aproveito, gente, o dia de hoje, Jackson, é o dia da gagueira. Sabia? É? Não, não. Sim. Não sabia. É o dia... Dia 22, 22, né? Isso, é hoje. E quando muito criança, na escola Anacleto Ramos, que foi a escola que eu estudei da primeira à oitava série, muita gente ria de mim e zombava porque o gago fica assim, ele morde a língua. Uhum. E houve um dia que eu fui embora para casa muito triste, as lágrimas. Falei com a minha mãe, não volto mais lá. Não volto lá mais. É assim, você nasceu com essa dificuldade, vamos dizer assim? Na verdade, eu adquiri ela com trauma, muito Com trauma, criança. tá. E então, a minha mãe falou assim, não, você tira 10 em letras, em exatas, em humanas, em ciências. Você disse que não vai à escola porque é gaga. Mostre que você é boa em tudo. Inclusive, a gagueira não vai te obstar a fazer nada. Lave o rosto e vá à escola. E aí, então, aquilo parece que foi uma força. Mas assim, mas você, de algum modo, era um tipo de bullying, por exemplo, que às vezes... Muitos! Ainda hoje eu sofro. Tá, então, isso que eu ia perguntar. Ainda hoje eu sofro. Em algum momento houve uma questão libertária, né? Vamos dizer assim, não, agora eu estou mais confiante e isso não me importa se uma pessoa fala ou se tem um preconceito. Eu Faida, não me importo, mas eu ousei fazer um teatro jovem, gaga. Eu ousei trabalhar com vendas, gaga. Eu ousei fazer então você o quer direito, dizer que é a profissão da oratória, gaga, para poder dizer que o gago pode ser o que ele você está dizendo é que dispor a ser. você observa ou sente que as pessoas têm, não é que você... Sim, as pessoas têm. autoconfiança. Inclusive, Jackson, ontem eu ouvi um áudio de um WhatsApp que uma amiga enviou para mim, que alguém olhou para mim e falou assim, nossa, eu estou abismada, eu vi o programa dela de Faida, todo mundo dizendo que o programa dela ia ser com imagens apenas, que ela não ia falar nada, porque ela era gaga. Olha que absurdo, a pessoa não pode ser candidata a prefeita porque é gaga. Dizem que os cantores, né, gagos, acho que é Nelson Gonçalves, aí não sei quem conhece a história, né, ele era gago, mas cantando não era. Né? E eu vou contar aqui também para te ajudar, né? Ajudar no sentido de ilustração. Pouca gente sabe, mas Moisés também era gago. Moisés, eu digo, da Bíblia. Sim. Ele era gago. Tanto quando ele foi instado, convocado por Deus, você vai lá salvar 1,5 milhão de hebreus e libertar, ele se assustou e falou assim, não, mas eu não sei falar direito, e aí Deus o repreendeu, porque disse, quem é que fez a boca, quem que fez os olhos, os ouvidos, mas vou te ajudar, vou mandar Arão para te ajudar, para poder libertar. Mesmo assim, 2 era muito difícil, né? Mas conseguiram libertar o povo hebreu. Só citando um personagem para poder, né, enquadrar dentro do que você está falando, né, de superação. Vencer e superação. E aí eu vou abrir uma outra aspas, que é sobre o diferente, né? E que eu tenho andado muito em bairros e as pessoas falam, por que diferente? Por que esse slogan? Eu falei, a razão é muito simples. É muito fácil eu dizer que eu conheço a gestão em folhas e títulos. Agora, eu conheço na pele. Eu sei o que é você ficar alegre em arrumar um emprego, mas não ir ao emprego porque você não arrumou a creche. Porque o homem tem que arrumar um emprego, mas a mulher tem que arrumar um emprego e ir à creche. Eu sei o que é virar vocês à noite mulheres no posto, são mais empoderadas do que nós mesmos. Exatamente. E a gente é fraco, dá uma dorzinha, tem que chamar a mulher para socorrer. Exatamente. Eu sei o que é você virar à noite em um posto para conseguir uma senha para ir no médico. Então, eu sei a vivência que a população, em geral, tem, porque eu vivi na pele. E isso me dá o direito de olhar com um olhar mais humano e diferente. Correto. Vamos entrar agora na questão de proposta. Eu sempre faço esse preâmbulo, né, questão política, pessoal, mas
Você falou muito aí, acho que falou em algum momento sobre saúde, se eu não me engano, né? Ou tocou num assunto sobre a questão. Falou de educação também, porque você, como aluna, né? Mas qual é a sua bandeira? Assim, aquela bandeira, assim, não, eu vou lutar mais por esse caminho, porque por esse caminho eu vou atingir os outros. Você tem uma bandeira específica ou ela é globalizada? Então, em síntese, ela é globalizada. Entretanto, eu tenho um afeto especial à educação. Você sabe, todo mundo sabe, todas as entrevistas que eu dou, eu digo e redigo, eu sou fruto da educação, né? Eu era uma menina que veio de um morro de escola pública, com a mãe e doente, e que ouviu dela a frase: somente os livros podem mudar a sua história. E aquilo entrou em mim. E eu sempre fui aluna 10, 10, 10, 10, 10. Consegui, depois de muita luta, fazer o Enem e arrumar uma bolsa. E fiz a OAB, tirei 10. Para quê? Para dizer que a Mulher nota educação 10. a educação transforma a vida, Jackson. Hoje, eu quero olhar o menino que está onde é o Village, onde é o Soncarone, onde é o Zumbi, e dizer para ele que ele pode estudar e realizar o sonho Aliás, dele. mulher nota 11, né? Não é? É 11. Mas aqui, Ele deixa eu dizer uma pode. coisa para você. Tá bom, você falou educação e você falou assim, eu sou romântica e eu vejo que você romantiza realmente tudo, praticamente. Mas, de forma mais objetiva, o que o seu plano de governo vai contemplar para implementar, né, a fim de que a educação ela fique diferenciada? Diferenciada. Então, eu tenho o plano para a educação, ele é bem extenso, mas eu vou Um item ou dois itens? resumir alguns itens. Jackson, você viu o quanto que a população ficou bem brava com o município em dar alguns milhões à empresa de ônibus, né? Por que dar esse dinheiro? O subsídio. Exatamente, por que dar se os trabalhadores estavam com o salário atrasado, a passagem é cara, os ônibus atrasam? Eu entendo que eu não devo ser inimiga do empresário. Eu preciso Mas o que isso tem a ver com a educação? Vou explicar agora. O empresário precisa ser um aliado, mas eu preciso ajudar a população que me elegeu para isso. Uma das minhas propostas que eu tenho é dar ao aluno da escola pública que estuda em escola longe da sua residência a passagem de ônibus grátis. Ao invés de dar os milhões dando, eu Acho que já podia chegou a 5 usá-lo, milhões, a 6 eu milhões. podia usá-lo para poder comprar as passagens para esses alunos da escola pública irem à escola. Então, você pretende dar, um dos pontos é gratuidade nas passagens para alunos da rede municipal, seria isso? Exatamente. Isso é um ponto. O outro ponto é, como eu disse a priori, nós hoje ainda temos um problema, que é a creche. A creche, ao invés de aumentar as vagas, está diminuindo o turno. A gente precisa ampliar, porque odianamente, ou seja, hoje em dia, cada vez mais mulheres trabalham fora. O homem, ele não renuncia ao emprego porque ele tem uma criança em casa. Mas a mulher, por amor, por afeto, renuncia. Então, a gente precisa dar a essa mãe o direito, né, de arrumar um emprego com a creche. E outro ponto ainda para educação, e isso ir dizendo, educação aluno, tá? Porque ainda tem a parte da educação, o professor. Sim. Né? É criar mais escolas em tempo integral, com foco, Jackson, nos bairros com maior índice de vulnerabilidade. Vulnerável, né? Uhum. Para quê? Para que essas crianças não fiquem na rua, para que essas crianças possam aprender as matérias como direito, Libras, empreendedorismo, artes, outras coisas. Ou seja, colocar atividades para essas crianças a fim de que
não haja ócio e não haja desvio. Seria isso? Exatamente, e também para que a gente possa criar uma educação mais próxima à família. Né? Além disso, a gente também vai implantar em todas as escolas públicas uma equipe Funcional. multidisciplinar, Multifuncional. Disciplinar. com assistentes e psicólogos. Para quê? Porque às vezes a criança falta porque ela precisa olhar o irmãozinho. E a gente não sabe disso. Que a mãe não arrumou uma creche, por isso a criança não está indo à escola, porque ela está olhando o irmão. Às vezes a criança vai à escola só para almoçar. E a gente não sabe que essa casa não tem um arroz para comer. Então, a gente precisa que a escola seja um aliado à família. A gente precisa unificar, né, a escola com a família para que essa criança vá à escola, estude, aprenda, cresça e evolua. Apesar de você não ter falado, mas eu vejo que o seu olhar é um olhar social. Precisa ser. Humanizado e social sobre as coisas, né? E quando você fala assim, eu sou uma pessoa romântica, estou no político porque eu sou uma... Mas não é contraditório porque não tem nada de romântico na política, praticamente para quem vê com outros olhos, vamos dizer assim, né? É traição, é mentira, é orgulho, vaidade, tudo... A politicagem. Não, A mal política é assim. não, mas é a maioria, eu diria, a maior parte da política, ela vive isso, respira isso, né? Eu não. Não estou falando de você, eu estou falando... Nós. Estou querendo dizer o seguinte, para chegar à pergunta. Grande parte da política é assim que funciona. É verdade. Né? E como você vai aplicar esse valor romântico e enfrentar essa visão crua que a política apresenta, por exemplo. Por isso que a população fica enojada do político, por causa disso que eu estou falando, dessas coisas. Exatamente. Mas aí você acha que esse olhar romântico, ele não fragiliza você perante a prática? Não, porque assim, Jackson, ou eu sou a prefeita ou eu não sou a prefeita. Ou eu mando aqui ou eu não mando aqui. Né? Eu ter um olhar humano, um olhar de amor ao próximo, amor às pessoas, não quer dizer que eu sou, como que eu vou dizer, fraca. Uma boneca fraca. Não, eu sou uma mulher forte, sou uma mulher 880, sou uma mulher que fala baixo, mas também sei ir bater na mesa quando precisa. Né? Eu sou advogada. Então, assim, E criminalista, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso trazer esse olhar humano, porque a população não acredita em político mais. A população acha que a política é algo ruim, mas não é. A política existe para ajudar a população. Mas olha só, você falou sobre educação. Recentemente, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, merenda inválida, na área da educação. Como você vai fazer para controlar, vamos dizer assim, os setores sem que haja fraude, corrupção, ou a presença de malfeitores? Você vai ter algum órgão de como controlar a máquina? Eu incluí no meu plano de governo que nós vamos realizar auditorias de maneira periódica em todas as pastas. E eu vou dizer uma coisa já. Ou seja, em 6 meses, de 1 em 1 ano. Exatamente. E vou dizer uma coisa. Não vai ser preciso o MP achar alguma coisa. Eu mesmo vou lá. Porque eu não aceito isso. Res pública, coisa pública. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo e a gente tem que agir com probidade. A gente tem que agir de maneira honesta. E, para além disso, você me deu uma ideia que eu incluí. Nós vamos ter um mega quadro lá na praça. De transparência. E dizer o que entra, o que sai e aonde vai. O que é o mínimo que a gestora precisa ter, porque quem arca com os impostos, quem paga o salário da prefeita, é o povo. Entendido. Então, bem, saindo da área da educação, eu não sei se você já visitou mas tem um homem do campo, tem o produtor,
segundo todos que passaram aqui, eles estão desassistidos, abandonados, né? Inclusive na questão de criminalidade, os jovens estão entrando nas drogas. O seu plano prevê uma forma de assistir essas pessoas? Sim, mas... Eu falo essas pessoas, também, deixa eu explicar, porque essas pessoas parecem assim, uma coisa diferente, né? Mas essa população que alimenta a gente. Alimenta a gente. Eu só queria ver se você me deixa falar de uma proposta para os professores. Eu não posso vir aqui, claro. vai encarar e não falar do meu amado professor. Entre várias propostas, nós vamos criar um grupo para estudar o plano de cargos e salários, que para eles ficou péssimo. E outra coisa, o Estado ou os municípios do envolto dão ao professor um abono anual. E aqui não dá. Nós também vamos implantar esse abono. E outra coisa importante, nós vamos criar bolsas de mestrado para que, vamos dar a esses professores, para que eles possam realizar o mestrado. Porque, olha bem, Jackson, hoje, se o Jackson, que é um professor, resolve realizar um mestrado, quando ele vai pedir a licença, ele sai sem receber nada. Como você vai almoçar? Como que você vai ir jantar? É um absurdo isso. Então, a ideia nossa é dar um número de bolsas através de uma prova, de uma avaliação, e esses professores possam ir realizar o mestrado com o salário deles. E aplicar o que eles aprenderam na rede pública, e com isso nós vamos ajudar a ter uma educação de qualidade. E sobre os DTs? Os DTs é algo muito relevante que a gente precisa tratar. Outro ponto, um ponto-chave, o ticket. Você vê que o DT recebe a metade do ticket mas do faz efetivo. o mesmo trabalho. A minha dúvida é se a marmita dele é a metade. Porque se ele recebe a metade, vai ver que ele come só a metade também. É um absurdo. Não, eu quero dizer o seguinte, ele faz o mesmo trabalho, e aí recebe diferenciado, né? Exatamente. Olha um outro absurdo que ocorre com o DT. Se ele hoje tiver um filho que é menor e ir ao médico com esse filho, o dia dele é descontado, Jackson. Um filho menor num hospital doente, o dia dele é descontado. A gente precisa compreender que o DT é gente, que o DT é professor. A gente vai abraçar o DT também com muita garra e muita força. Sobre os homens do campo. Os homens e as mulheres, do campo. Então, o agro-rural, a gente é uma área que a gente precisa olhar com muito afeto. Por quê? Muita gente acha que o rural resume-se em estrada. Vamos fazer a estrada X e YZ. E não é verdade. A gente precisa de médico lá. A gente precisa de ambulância. A gente precisa ter a polícia lá. E, além disso, a gente precisa dar a eles a chance de que eles empreendam no local onde eles residem e não precisem vir para cá. Então, a gente também vai implantar o turismo agro. Para quê? Porque, olha bem, Jackson, a gente mora em um lugar... Incentivar o agronegócio... O agronegócio. E a gente mora em um lugar que nós temos roças lindas, maravilhosas, e a gente não ajuda o produtor para que ele consiga empreender, para que ele ganhe renda. Então, a gente vai ter um olhar atento para que o produtor rural empreenda, para que ele tenha acesso ao médico, porque a ideia nossa é criar um pronto médico aberto 24 horas com ambulância lá e ainda também colocar lá a polícia, porque hoje também, já entrando em um outro gancho, o município nosso, que não é pequeno, ele conta com um número restrito em carros para poder ajudar a população. Mobilidade urbana. É um gargalo, não é verdade? Só que a gente precisa ser realista. Não adianta eu
criar uma ideia aqui que eu não vou honrar. Então, para mim, diante de tudo que eu noto, que eu ando, a primeira coisa, a gente precisa ter um estudo mais profundo. Mas, para além disso, a gente pensa em criar uma rodovia que liga ali aonde o valão até ali é Duas Barras, foi, Ah, saiu. Para que o trânsito flua. Para além disso, também, em Vitória, você vê como que o trânsito flui. Rotatórias, muitas rotatórias, com que fazem com que o trânsito não agarre. E agentes de tráfego também ajudam muito, porque hoje a gente não pode cobrar isso dos nossos agentes de trânsito, que tem um número muito restrito. A gente precisa realizar prova de concurso para que a gente aumente aí o efetivo. Afinal de contas, com essa, vou encerrar amanhã as entrevistas. O que o atual governante fez de certo? Porque até agora ninguém conseguiu me apontar um acerto que fosse, vamos dizer assim, importante ou fundamental para a cidade. Eu perguntei, por exemplo, anteriormente, eu perguntei a 3 se eles conhecem alguma obra estruturante. Não conseguiram falar, só falaram em reforma. A candidata conhece algum trabalho autoral de grande relevância para o cachoeirense? Você não é brincadeira não, hein, Jackson? Eu tenho que fazer pergunta invertida também. Né? Ok que você está muito elegante hoje com o azul, Obrigado. progressista, né? Mas, assim, Jackson, eu falo que a gente apontar o erro e não dar o remédio é muito fácil. O slogan do prefeito? progressista Não, agora a gente trabalha para resolver problema. Então, assim, eu, Faida, fiz um plano ousado, engajado, para colocar o município no lugar que é dele, que era uma metrópole. A gente precisa voltar a ser a metrópole sul. A gente vive em um lugar que nasceu Roberto, Newton, Raul, que é o lugar do mármore. Nós somos o lugar do mármore no mundo e Linhares tem um aeroporto. E a gente não tem. Então, Sim. a gente precisa Falta colocar... vontade política, no caso. Exatamente, falta liderança. Liderança. Então, a gente precisa pôr o município no lugar que é dele, que é metrópole. A sua candidatura está firmado na pedra ou na areia? Na areia seria o seguinte, o seu vice foi impugnado, né? O pastor Eber. Você tem uma pendência com recurso, né, que também todo mundo ficou sabendo no início, mas você passou por cima disso e está em termos de recurso. Então, você entende que ela vai estar firmada na pedra, as pessoas podem confiar de que você vai até o final e que vai ultrapassar e vai ganhar e vai conseguir tomar posse? Então, vamos em partes aqui. Tá certo. É onde isso, gente? Não, minha filha, vê aqui porque eu esqueci o telefone ligado ali. Primeiro ponto. Vamos falar sobre o vice, o pastor Eber. Foi algo muito simples, porque você sabe que em março abre a janela e todo mundo precisa estar com a filiação até dia 4 de abril. Ocorre que no sistema consta ele com data do dia 12 de abril. Ou seja, se é 12 e não é 4, ou seja, ele prazo hábil. Foi isso apenas. Então, assim, nada de grave. Como nós tínhamos outras opções, de 3, vamos trocar e pronto. Agora, quanto a mim, o juiz disse que eu estou apta e elegível e que o meu registro está ok. Veja que o juiz, com o MP, disse que eu estou elegível, que o meu registro está aprovado e que não tem nada que obste o eleitor de botar
11 na urna. E olha que bacana, você, prefeita, vou entrar no Palácio como a primeira mulher ou prefeita do município. Não, gostei da sua retórica, mas vamos na questão jurídica ainda. Tem muitos candidatos, eles disputam a eleição numa questão primária, o juiz autoriza, mas parece que, vamos botar assim, metaforicamente, a doença vem depois, ela volta novamente. Você está dizendo para mim que está com 100% já 100%, sanado nesse exato momento? 100%. Entenda. Então não tem que recorrer para outra instância, nem nada. Negativo. Veja só, quando que o eleitor vota, que o voto dele fica uma espécie de suspenso. Uhum. Quando o candidato pede o registro, alguém entra com uma ação para impugnar o registro e o juiz indefere. O candidato, então, recorre. Eu, como todos os outros, protocolei o meu pedido de registro, MP disse que estava ok, o juiz disse que está ok. Ou seja, eu estou pronta para ser a prefeita de Cachoeira. Aquele documento que ficou circulando na rede social era o quê? É aquilo que eu já disse a você num outro dia, porque, olha bem, o que aconteceu? Não, eu estou insistindo, Isso, não é porque sim. é uma parte fundamental da entrevista, não. É só porque, bom, mas eu vi um documento, aí ela está dizendo lá agora que não está tudo... Mas isso é de outra coisa. Lembra que eu já te falei uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Entenda uma coisa, como muitos sabem, na última eleição para deputada, o escritório de contabilidade protocolou as minhas contas em atraso. Né? E como ele protocolou em atraso, o tribunal, então, julgou porque o escritório protocolou em atraso. Nós entramos com recurso. Isso é uma coisa. Tá. Agora, aqui foi... A Faida está apta, elegível para ser o prefeita? A resposta foi sim. Entendi. Foi sim. Do MP, que é o fiscal, ok? E o juiz. Eu não entrei com nenhum recurso. Eu fui aprovada, o juiz disse que eu estou apta e no próximo dia 15 vou ser a prefeita. Está chovendo nesse exato momento e a chuva me remete ao transbordo do rio e outras crises. Você está preparada para enfrentar crises que sempre existirão no mundo, mas porque tem gente que dá desculpa da crise para não fazer. Então, por exemplo, teve o transbordo do rio e tem pessoas que não abriram o seu comércio ainda, não conseguiram abrir, né, não conseguiram receber também nada. Como prefeita, você entende que tem um plano emergencial para essas pessoas que, em janeiro, como por exemplo, nós estamos já em quase novembro, sofreram com as enchentes? Você tem assim, já pensou sobre isso? Olha, poxa, pode ter enchente já em janeiro desse ano de novo. Aí eu vou estar prefeita, o que eu vou fazer? Sim, já pensei em tudo, Jackson. Inclusive nisso, porque... na verdade, a gente precisa fazer uma análise mais profunda, que o tempo aqui não deixa, mas a gente sabe que nós hoje temos muitas pessoas que residem próximo ao rio. Para além disso, temos os lugares onde o rio se esvazia, que hoje estão com empresas ou com residências, e acaba dando a enchente. Mas a gente precisa ter uma equipe técnica que esteja pronta para urgências, para o sinistro. Para além disso, a gente precisa reunir todo esse povo que reside próximo ao rio para orientar. Eu não posso aguardar a enchente, a residência dele embora, os móveis dele embora, para eu poder dizer que eu vou dar uma água para ele beber. Eu preciso antes explicar... Antecipar. Exatamente, eu preciso prevenir, porque a máxima é certa, Jackson. É melhor prevenir do que remediar. Uhum. Então, a gente precisa ter uma equipe técnica,
a gente precisa ter equipamentos de ponta e a gente precisa estar alinhado com a população, orientando, explicando. E, para além disso, a gente precisa ter um caixa para ajudar esse povo. Porque não tem como alguém, vítima de uma enchente, que ele não sabe o dia que vem, como é que ele vai ir viver? Eu acho que até um auxílio aluguel era o viável para ajudá-los. Entendi, é uma coisa objetiva. No caso, seu secretariado, né, vai ser a sua imagem e semelhança? Vai ter mulheres negras. Preta, Você já imaginou? Homens. Aliás, eu me recordo numa conversa você, lembra, reservada, você falou assim, eu vou colocar na frente do palácio, né, mulheres, homens, negros. Vai ser linda a foto icônica. Então, é isso mesmo? Muitas mulheres. É isso mesmo? Porque assim, a gente precisa compreender o quê? E nós estarmos como candidata a prefeita, nós que eu digo, somos 3 mulheres. É para que o mundo veja, porque a política é muito machista, né? Mas já foi o tempo de achar que a política é lugar de homem apenas. Nós estamos aqui para dizer que a mulher sabe política, a mulher realiza política, a mulher gesta, tá certo? A mulher, ela é, sim, competente para ser... Então, ela vai ter uma grande participação no seu governo, então, a mulher. Sim, vai ter. Mas eu também preciso dizer que não quero aqui dizer que eu quero excluir os homens, nem quero ter nada além dos homens. O que eu estou querendo dizer é que a mulher... Mas você vai excluir os brancos? De jeito nenhum. Eu não sou racista, nunca fui. Nós vamos ter homens brancos, homens negros, mulheres brancas, pardos, mamelucos. Exatamente. Índios eu acho que não tem nenhum aqui e na lista. Mas o que eu quero dizer é que o governo 11 é um governo para todos. Não é dizer que é para o branco, para o preto, para a mulher, para o homem. É para todos. Eu vou ser prefeita de todos. Bem, o que eu não perguntei, mas que você gostaria de falar? Vamos lá. Gente, eu vou... É a última fala já? Bem, o meu produtor que diz ali, tem 8 minutos, mas eu perguntei porque, de repente, não, você esqueceu de me perguntar sobre isso, eu gostaria de falar sobre isso. Então, tá. Eu vou só ver se eu volto para a área médica, para a área da saúde. Tem um ponto que eu coloquei no meu o plano de governo, que eu acho importante, Jackson. Note que o trabalhador, em regra, ele trabalha de 8 às 6, né? E os postos médicos abrem até às 4 da tarde. Nossa proposta é que abrir um turno para que os postos funcionem até às 8 da noite, para que o trabalhador não precise pedir folga e arrisque o emprego dele e possa ir ao médico num outro horário. Isso já ocorre em Rio, em outros estados, e é bacana, porque eu preciso dar ao munícipe o direito a ele para usar um posto médico que foi feito com o dinheiro dele. Você está falando em algo de 24 horas, é isso? Não, vai ser integral, das 8 às 8. E por que não integral? Porque aí já é a UPA, né? A UPA, o pronto, a Vamos assim, vou falar algo simples, que hoje em dia, antes sofria muito, né? A pessoa deu uma dor de dente às 3 horas da manhã, ele vai aonde? Isso é do pobre, né? Não, isso porque isso é uma coisa importante que eu também incluí. Se eu tenho o pronto aqui, Paulo Pereira Gomes, é porque é muito P. E agarra. Eu tenho que ter um médico lá de plantão, mas eu tenho que ter o dentista também. Isso. Porque, gente, isso dói demais, né? É muito ruim. Nossa, Deus do céu, é uma dor e a gente não acha dentista. Não, no meu tempo era dentista prático, né? E sem anestesia. Né? Eu acho que eu não esqueci até o nome daquilo. Eu lembro que a minha mãe também me levou num aqui embaixo mesmo, aqui perto. Eu fiquei com trauma, sofria. de dentista. Mas assim, eu dei esse exemplo só para quando eu perguntei integral, né? Porque às vezes
de madrugada, parece que acontece tudo de ruim. Sempre, né? sempre. Mas aí a gente precisa relembrar que a gente tem aqui o pronto atendimento e temos a UPA. Entretanto, aqui eu entendo que a saúde bucal ela é muito importante e urgente. E dói demais, E pode fazer algo itinerante também, né? Também. Isso eu também incluí. Para que a gente vá aos nossos distritos, e leve os ônibus, porque também lá nunca vai, né, o dentista. Então, a gente precisa dar a esse povo a dignidade que eles merecem. Bem, eu sei que você vai falar 11, mas 11. eu gostaria que você fizesse as considerações finais e deixar uma mensagem para os webs espectadores, o que você gostaria de falar especialmente e unicamente só para eles. Ah, é? Tá, mas antes disso eu vou dizer obrigada. Eu que agradeço, obrigada, né? Eu agradeço aceitar o convite. a honra de estar aqui, Jackson, você sabe. Se Deus quiser, vão ter outras oportunidades também. Com certeza. E assim, você sabe que você é alguém que eu admiro muito. Muito obrigado. E muito mesmo. Eu fico constrangido. Sabe que eu falo que você é o coach. Né? Obrigado. Eu sou muito admiradora sua. Tenho um respeito enorme pelo grau de conhecimento técnico muito de obrigado. política que você tem. E ao eleitor, eu quero dizer que eu não vou dizer que eu sou o melhor que os outros. Eu não vou dizer isso. Eu sou diferente. Sou diferente porque eu sei exatamente o que você vive, porque eu já vivi na pele. Por isso, o olhar não é um olhar de olhar o povo como um número, mas como gente que precisa ser abraçada, que precisa ser tratada. Nós temos a ideia de fazer um município para todos, ouvindo os bairros, ouvindo os líderes, aonde que você possa estar com a prefeita todos os dias. Não que a prefeita seja alguém muito longe, mas que seja alguém que está ali para ajudar a você ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Por isso, se você achar que eu estou à altura de receber esse apoio, vá lá na urna e bote 11, porque você vai estar colocando alguém igual a você lá. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, Jackson.